Olá a todos. É uma grande satisfação participar do Congresso Nacional Agregando Conhecimento e poder compartilhar algumas reflexões sobre um tema que considero extremamente relevante e urgente para a cidade, para a sociedade contemporânea e que é alvo, né, de estudos que eu venho desenvolvendo no meu pós-doutorado aqui em Portugal, que são os desafios socioambientais associados ao modelo de produção e consumo da indústria da moda, mais especificamente sobre o fast fashion. E neste momento eu gostaria, né, de agradecer à comissão organizadora pelo convite e pela oportunidade de integrar este importante espaço de diálogo que reúne pesquisadores, professores, estudantes e profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Estes eventos, eles desempenham um papel fundamental na disseminação da ciência, né, e na construção coletiva de soluções para os desafios que enfrentamos enquanto sociedade. A proposta, né, é discutirmos um pouquinho aí sobre esse tema, né? O tema da palestra, ele é intitulado Do linear ao circular, os desafios socioambientais do fast fashion. E esse tema, né, essa discussão aí, surge de uma necessidade de refletirmos criticamente sobre os atuais padrões de consumo, né, e de produção e consumo, né, e sobre os impactos que eles geram nos sistemas ambientais, também econômicos e sociais. Nas últimas décadas, a indústria da moda ela passou por uma profunda transformação, né? Que transformações, né? Por que a gente está falando dessa questão dessa transformação profunda? Isso nos remete à aceleração do ciclo de produção mesmo, a redução dos custos de fabricação e a crescente influência das redes sociais, dos influencers, né, que contribuíram para tornar as roupas mais acessíveis, mas também mais descartáveis, né, de baixa, de pouca durabilidade. Então, como consequência, nós observamos um aumento expressivo da utilização dos recursos naturais, né? Ou seja, nós estamos cada dia mais exigindo do planeta, na geração de resíduos, na emissão, né, nas emissões que estão associadas à cadeia têxtil de uma maneira global. Entretanto, discutir o fast fashion não significa apenas falar sobre roupas, né, mas significa também discutir sobre as mudanças climáticas, sobre o consumo de recursos naturais, sobre essa geração de resíduos, né, as desigualdades socioambientais, o comportamento do consumidor, a educação ambiental, né, como um dos pontos cruciais aí nesse processo, e, sobretudo, os caminhos possíveis para uma transição num modelo mais sustentável e o que a gente chama aí de um modelo circular, né, da economia circular. Então, ao longo dessa palestra, né, eu convido vocês a refletirem junto comigo sobre algumas questões fundamentais. Como que chegamos a esse modelo de consumo tão acelerado? Quais são os impactos ambientais e sociais associados, né, a esse consumismo? Por que continuamos consumindo dessa forma, mesmo conhecendo muitos desses problemas que estão associados, né, a esse ciclo de produção e consumo? E, principalmente, qual pode ser o papel da educação, da ciência, né, da cidadania na construção de alternativas mais sustentáveis? Então, eu espero que esta seja uma oportunidade de aprendizagem, de reflexão e diálogo sobre essa temática. Então, eu desejo a todos uma excelente palestra. E antes de iniciar especificamente, né, aprofundar sobre essa temática, eu gostaria de convidar cada um a refletir um pouquinho sobre duas perguntas que são aparentemente simples, né? Embora pareça uma questão individual, ela nos conduz a um dos maiores desafios socioambientais da sociedade, né, que são esses padrões contemporâneos de produção e consumo. Então, a primeira pergunta é: quantas peças de roupa compramos no último ano? Será que a gente consegue contabilizar? Foram muitas peças? Ou é muito fácil, né? Porque comprei uma quantidade X, né? Uma quantidade que eu consigo realmente mensurar. E segundo, dessas peças, quantas utilizamos efetivamente mais de 10 vezes? Então, são duas questões para a gente refletir um pouco e ao longo dessa palestra, né, quando a gente observar, né, os impactos, né, do nosso consumo, do uso de uma roupa, que muitas vezes a gente não costuma refletir
sobre isso, né? Então, quando pensamos em problemas ambientais globais, normalmente imaginamos as questões relacionadas ao desmatamento, às queimadas, a poluições industriais, às mudanças climáticas. Raramente pensamos numa camiseta pendurada numa loja ou até mesmo no nosso guarda-roupa, né? Muitas vezes a gente não olha para, a gente olha para uma camiseta, mas não conseguimos entender, né, compreender o que está por trás daquela camiseta que nós temos ali no nosso guarda-roupa, e às vezes muitas delas, né? Então, raramente a gente pensa, né, que pode ter problemas associados, né? Então, entretanto, essa pecinha, uma camiseta aparentemente simples, ela representa uma cadeia produtiva extremamente complexa, né, que vai envolver extração de matérias-primas, uso intensivo, né, de energia, de consumo de água, de transporte, que são um dos grandes geradores aí de gases de efeito estufa, a questão do marketing e, frequentemente, aí, o descarte precoce e incorreto, que acontece em todo o mundo. E quando a gente fala sobre essas questões, né, e nos remetemos ao consumismo, não são três pontos principais aí que a gente deve levar em consideração, né? Ou seja, a sobrecarga que esse consumismo ele gera, né, no planeta, né, sobrecarrega os limites planetários e, consequentemente, amplia as desigualdades, porque quando a gente faz algumas comparações dos países desenvolvidos, subdesenvolvidos, quais implicações que a gente percebe com relação a isso? A produção em larga escala, que acontece em países subdesenvolvidos, né, países mais pobres, o ciclo de consumo que acontece nos países mais ricos, né? Então, o que acontece? Nas últimas décadas, nós observamos um aumento sem precedente da capacidade produtiva da economia global, como eu falei anteriormente. Produzimos não só relacionados à roupa, né, à cadeia têxtil, mas produzimos mais alimentos, mais equipamentos eletrônicos, mais embalagens, sobretudo aquelas de plástico, e particularmente mais roupas também. No entanto, esse crescimento ele exige consigo uma consequência igualmente significativa, que é o aumento sobre as pressões, sobre a pressão, né, o aumento da pressão sobre os recursos naturais e sobre os sistemas de gestão dos resíduos. Então, aqui não tem como a gente falar desse modelo, né, que se torna cada vez mais descartável, sem falar justamente de para onde vai, de como estamos lidando com esses resíduos que estão sendo gerados. Então, o consumismo, ele é um dos maiores desafios quando a gente fala das questões socioambientais contemporâneas. O crescimento do consumo global está diretamente associado ao agravamento da crise climática. Então, não tem como a gente desvincular isso. A intensidade da poluição, o aumento das desigualdades sociais também. Então, a lógica consumista ela não é neutra. Ela reproduz assimetrias que são sociais, ambientais e que impactam, né, de forma desigual diferentes territórios e populações. Então, esses três pontos aí são cruciais para pensarmos com relação ao consumismo. E essa aceleração do consumo leva também, obviamente, à aceleração do descarte, porque nós estamos falando de produtos que cada vez mais estão sendo lançados no mercado com uma baixa qualidade. Então, a produção global do vestuário praticamente duplicou, se a gente observar nesse gráfico aqui, a gente consegue perceber isso, duplicou desde o início dos anos 2000, né? Enquanto o tempo médio de utilização das peças reduziu significativamente. Então, assim, está sendo uma relação é, desproporcional, né? Digamos assim. Então, reduziu significativamente por conta dessa qualidade. Então, em outras palavras, produzimos mais roupas e usamos cada vez menos, durante menos tempo. Né? A gente observa esse gráfico que a linha vermelha mostra a produção global do vestuário está aumentando rapidamente, enquanto a taxa de utilização das peças está diminuindo. E muito disso se atribui à qualidade das roupas, né? Dos produtos, né, que são utilizados e também, obviamente, das questões da moda, né, de querer estar na moda, de não querer ser ultrapassado. Então, tem várias outras questões relacionadas, né, questões sociais, questões psicológicas, né. Então, esse fenômeno está diretamente associado ao que a gente conhece como fast fashion, essa moda rápida, essa moda transitória, né. O uso excessivo de determinados produtos representa um exemplo claro dessa cultura do descartável.
né? Essa cultura ela é marcada por uma substituição rápida, né? E geração de toneladas de resíduos de difícil gestão. Então, essa lógica ela é perceptível nessa moda rápida, também em outras questões, né, em outros produtos, mas no caso da moda rápida, que nós estamos aqui sempre pontuando, essa questão de roupas de curta durabilidade, que são produzidas em escala global, um modelo que intensifica a exploração de recursos naturais e transfere os custos socioambientais para populações vulneráveis, perpetuando as injustiças ambientais. Então, por isso que na chamada, no título da palestra, eu coloquei essas questões socioambientais, né? Porque a gente fala da questão dos recursos naturais, na exploração dos recursos naturais, que é um processo crucial de reflexão, mas as questões aí sociais, que estão associadas a essas questões da produção, ou seja, de quem produz, da mão de obra. Então, o modelo do fast fashion não se caracteriza apenas por preços baixos, né? Trata-se de um modelo de negócio que está baseado na aceleração constante de ciclos de produção e de consumo. Porque se está tendo a demanda de produção, é porque está tendo consumidor, é porque está tendo, ou seja, está tendo uma demanda, ou seja, as pessoas estão comprando cada vez mais. Então, novas coleções chegam às lojas, né, em intervalos muito curtos, cada vez menores, né? Estimulando a sensação, que aí por isso que eu falei das questões psicológicas, né, que mexe muito com algumas pessoas, né, estimulando a sensação permanente de novidade e aí incentivando cada vez mais as compras. Então, você passa uma loja na semana seguinte você vai, já são peças completamente diferentes daquelas que você viu, né, e muitas pessoas se sentem, né, infelizmente se sentem ultrapassadas, né, pela moda. Então, isso tem gerado todos esses impactos, né, que nós estamos refletindo aqui, né? Então, nós vivemos no impasse, que é um impasse estrutural desses dois modelos, né? O modelo de moda rápida, que se popularizou aí, né, popularizou o consumo e a produção massiva de roupas baratas, descartáveis, né, com coleções que se renovam, como eu falei, quase que semanalmente. Então, uma peça ela deixa de ser substituída muitas vezes, não só porque se desgastou, né? Então, muitas pessoas substituem, não pelo desgaste, mas porque deixou, na verdade, porque ela deixou de representar uma certa tendência, porque não está na moda, né? Não é de uma marca específica, e às vezes nem se leva em consideração a questão da marca, né? Mas a questão da peça, né? Do que está sendo, do que foi lançado no mercado, né? Porque eu quero estar atualizado, né? Com relação a essas questões. Então, nós temos dois modelos aqui, né? É, que muito do que eu estou discutindo até esse momento se reflete a esse modelo linear de produção, né, que é o modelo dominante atualmente. Então, o modelo linear, ele parte do processo de extração, né, extração dos recursos. Então, por exemplo, é uma peça feita de algodão, então parte do processo de plantação, né, do algodão, dos cuidados que se tem com essa plantação, depois a colheita, a transferência através de transportes que poluem dessa matéria-prima para as fábricas, né? E aí vem as questões relacionadas à mão de obra, que muitas vezes são subcontratações precárias, né? Condições muitas vezes insalubres de trabalho. E depois que acontece a produção, né, dessas peças, essas peças são transportadas para países, continentes, né, totalmente diferentes daqueles em que são produzidos. Então, a grande maioria das peças de roupa, né, hoje, na verdade, está concentrada, né, as grandes fábricas aí, está concentrada no continente asiático e essas peças são produzidas, são distribuídas para diferentes outros continentes, diferentes países, né? Então, a gente extrai, a gente produz, consumimos e depois descartamos, que aí é um dos grandes problemas também, né? O descarte. Então, por isso que a gente fala que é um modelo linear. É uma linha. A gente extrai, passa por todo esse processo e depois a gente descarta, né? Vai para o lixão, né? Muitas vezes não tem o ciclo de recuperação. E aí, o que que acontece? Esse modelo linear mostra que nós estamos, né, extraindo os recursos naturais, produzindo bens, consumimos e finalmente descartamos. Então, embora esse modelo ele tenha impulsionado o crescimento econômico global, tem gerado, né, eh, bilhões e bilhões, né, de renda aí, né? Então, a gente observa que ele
apresenta muitas limitações, limitações muito evidentes, né, num planeta que tem recursos que são finitos. Né? E um dos problemas é a questão da dificuldade da reciclagem. Então, menos de 1% do resíduo têxtil global é reciclado para fazer novas roupas. E aí temos problemas associados à reciclagem, porque quando a gente fala desses processos de reciclar e tal, nós temos duas questões importantes, né? Que é o ato de reciclar e a reciclabilidade, ou seja, a capacidade que um produto tem de realmente ser reciclável. E as dificuldades relacionadas a isso se devem muitas vezes pelas misturas de tecido, misturas de fibras que são utilizadas, que muitas vezes são utilizados algodão fundido com poliéster, a questão dos corantes químicos que são empregados no processo de transformação da matéria-prima, que tornam o processo de separação, né, e de reciclagem extremamente complexos e caros, que acabam se tornando muitas vezes inviáveis. Então, a ausência muitas vezes de dados que são fiáveis e harmonizados, né, com relação a essas questões, é o principal desafio para a implementação de políticas da circularidade na moda, né, que é o que se preconiza o modelo de sustentabilidade, né, o modelo circular, como nós observamos aqui, que nos remete aí aos 5 R's, né, relacionados à sustentabilidade. Que aí o primeiro deles vem com uma questão assim, que é crucial, que é o repensar. Vamos repensar a nossa lógica de consumo. Recusar, eu realmente preciso? É necessário? É necessário. Reduzir, eu preciso de 10 peças em um determinado momento, em uma única compra? Então, são pontos para a gente pensar aí desses R's. Reutilizar, aí entra muitas vezes um modelo de doação, né, de reutilização em casa. Então, às vezes alguma peça realmente se desgastou, mas eu posso utilizá-la para uma outra coisa, né, que não seja para vestir, eu posso utilizar, né, para alguma outra demanda dentro de casa, aumentando o tempo de vida, digamos assim, útil daquela peça, né, evitando que ela siga uma linha de descarte ou a reciclagem, né, destinar para por exemplo, fábricas, né, que praticam o modelo de reciclagem. Então, nós temos aí um modelo que é circular, ou seja, aquela peça ela não está saindo não está saindo do ciclo, né? Não está sendo destinado, ou seja, o destino final dela não está sendo um aterro ou um lixão, ela está retornando para o processo, né? Que aí entra nesse modelo de economia circular. Então, a gente observa que o modelo de economia circular, ele não é apenas uma gestão de resíduos, é uma estratégia climática, né? Que, no caso, redesenha a criação de valor, exigindo a transição justa e a mitigação da poluição desde o design, ou seja, desde mesmo do desenho, que é um ponto muito importante aí, né, no processo de fabricação, desde de se pensar o que vai ser utilizado, né? Ou seja, qual é a matéria-prima, pensar um pouco nessa questão das misturas que estão sendo utilizadas, né? A responsabilização aí dos produtores, porque muitas vezes falta transparência e rastreabilidade ao longo de toda a cadeia de valor, que aí muitas vezes compromete o investimento em novas tecnologias, né, de reciclagem, por exemplo, e também a questão das regras, né, de responsabilização, ou seja, de responsabilizar também o produtor. Né? Então, o modelo ideal ele preconiza que os produtores eles devem também serem responsabilizados, né, pela gestão dos resíduos do produto. Então, eu estou lançando o produto no mercado, eu tenho que pensar como que esse produto, como que vai ser o destino final desse produto após o seu uso. E muitas vezes, né, falta, ou seja, não tem uma eficácia relacionada a essas regras de responsabilização do produtor. Né, sobre aquilo que ele coloca no mercado. Então, assim, há uma falha no processo em penalizar esse modelo do fast fashion. Então, nós observamos aí, né, que a indústria têxtil, ela enfrenta desafios ambientais significativos, né? E aí, particularmente, quando a gente fala da extração de recursos e também da geração de resíduos, ou seja, do destino final. Então, quando a gente fala do ciclo de vida de uma roupa que envolve vários processos, dois aí são cruciais de serem pensados. Né? Por isso que programas interdisciplinares de longa duração, né, têm quantificado na extensão do desafio da sustentabilidade no setor do vestuário, né, e demonstraram urgência
né, de intervenções sistêmicas que priorizem, desde o design, o uso, ou seja, o consumo, até o descarte dessas peças. Então, para a gente pensar na questão de como estamos sofrendo, né, no que tange as questões ambientais associadas à produção, né, e ao consumo de roupas, né, ao consumismo de maneira geral, a gente observa esses dados que são alarmantes. Então, no mundo, são produzidos aí 92 milhões de toneladas de resíduos que são gerados, né, que são produzidos pela indústria têxtil. E se a gente pensar na questão do destino final desses resíduos que são gerados, 87% deles vão para a linha reta, ou seja, esse modelo linear. Eles são descartados em lixões, né? Então são para lixões ou são incinerados. E há um dado que mostra que a cada segundo um caminhão de lixo têxtil com roupas, calçados, né, roupas de cama, cortina, um caminhão é encaminhado para a unidade de disposição final, né, ou seja, esses aterros aí. Se a gente pensar no Brasil um pouco, né, nas questões do nosso país, são aproximadamente 2 milhões de têxteis produzidos e o destino final segue o mesmo fluxo, está seguindo essa mesma lógica aí desse modelo linear. Tá? E isso faz com que o setor têxtil seja responsável por algo aí em torno de 2 a 8% das emissões globais de efeito estufa e consome, né, um volume gigantesco de água, né, associado ao processo de extração das matérias-primas e também ao decorrer do ciclo de produção, que é em torno de 215 trilhões de litros de água por ano. E algumas comparações que são feitas, né, isso equivale a 86 milhões de piscinas olímpicas. Então, se a gente pensar, né, nessas questões aí, nós conseguimos perceber aí a dimensão do problema da roupa que a gente veste. A gente observa que existem grandes locais, né, grandes receptores, digamos assim, desses resíduos, né? Infelizmente, né? A indústria têxtil é problemática desde o início do processo, como a gente está falando, do processo de extração. E mais da metade das roupas que são feitas atualmente, elas são feitas à base de poliéster, né, que é um material que é decorrente é derivado, né, do petróleo, e a decomposição demora aí mais de 400 anos, né? E o que nós observamos é que em vários lugares do mundo acontece esse cenário aqui, né? E são locais assim que realmente são locais em que são destinados, né? A, roupas, né? Ou seja, resíduos, né? Da indústria têxtil e de diferentes países. Então aqui a gente observa no deserto do Atacama, né? A primeira uma notícia aqui, né? Da BBC. Lixo do mundo, o gigantesco cemitério de roupa usada no deserto do Atacama. Então, o deserto do Atacama é um dos locais aí que vários países destinam os seus resíduos têxteis, alegando doação de roupa em boa qualidade, que pode ser recuperada e reutilizada, mas quando, na verdade, uma boa parte dela vai ficar realmente no lixão. Um outro local aí é o Ghana, né, no Ghana, a exportação de fast fashion usada está a poluir o Ghana. Então, a gente observa aqui uma notícia publicada em Portugal Têxtil, mostrando o grande problema aí desse encaminhamento, né, de resíduos de dos países ricos, né, enfim, de países desenvolvidos. E uma outra notícia que nós observamos aqui, né? A Europa está a poluir o Quênia com roupa usada. Não há lei que impeça, né? Então, não falta a fiscalização, então, que a gente observa, né? A incineração dos resíduos têxtil no aterro, então, de roupas que não podem ser recuperadas, né? Então, quando descartamos uma peça de roupa, não estamos descartando apenas o tecido, estamos descartando a água que foi utilizada no cultivo ou na fabricação das fibras, né? Estamos descartando energia, né, durante o ciclo de produção, estamos descartando o trabalho humano incorporado naquele produto. E trabalho humano, muitas vezes, como a gente falou anteriormente, de condições muito precárias. Estamos descartando recursos naturais, que dificilmente retornarão ao sistema produtivo nas mesmas condições. Então, não é um simples descarte,
é uma roupa, né? É tudo que está embutido ali durante o processo de produção. Então, por isso que muitos pesquisadores afirmam que a crise ambiental contemporânea não é apenas uma crise de resíduos, né? É uma crise de desperdício sistêmico, porque esse tanto de roupa que está sendo destinada para esses locais aí, se tivesse um modelo, por exemplo, de reciclagem, né, de reciclabilidade aí, esse dinheiro retornaria para a sociedade, né? Então, esse desperdício aí está acontecendo em larga escala. E talvez o aspecto mais preocupante seja justamente a invisibilidade desse processo, né? Quando compramos a peça de roupa, nós vemos apenas o produto final. Não vemos a plantação de algodão, do linho, não vemos a questão da extração do petróleo, não vemos as fábricas, né, de tingimento, não vemos o uso, né, de pesticidas que estão associados aí, não vemos o tanto de gases que são produzidos, né, durante o transporte dessas peças. Então, nós muitas vezes não vemos os sistemas lógicos globais que estão associados a esse processo. Então, nós não vemos os resíduos que estão sendo gerados. Então, essa desconexão entre consumo e o impacto ambiental constitui, de fato, um dos maiores desafios da sustentabilidade. Então, embora muitas vezes seja pouco discutido, né, em detrimento a outros tantos problemas que nós temos aí que afeta, né, o ambiente, né, que é também um desafio da sustentabilidade, aqui nós também percebemos isso quando nós falamos dos têxteis, né? E o Brasil, né? Então, o que a gente observa com relação ao Brasil? Um levantamento que foi feito por uma consultoria internacional, S2CF Partners, mostra que cada residência descartou em 2024, cada residência, uma média de 44 quilos de roupas e calçados. Então, imagina, né? Isso aí gera em torno de 4 milhões de toneladas de resíduos têxteis por ano no nosso país. Né? Aí, pensando nos principais centros aí, ou seja, o Brasil ele tem vários estados produtores aí, nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste também, que são liderados pela região de Santa Catarina, de São Paulo, Ceará, Pernambuco e Goiás também, que tem uma grande produção, né? Ou seja, se destacam pelo grande volume de produção. A gente observa que, voltando para o estado de São Paulo, né, que é um dos grandes produtores, aí nós observamos que são cerca de 103 toneladas descartadas por dia em São Paulo. É um dos espaços que a gente consegue perceber aí essa grande produção, é o Brás, por exemplo, que fica localizado no centro. E em 2025, se eu não me engano, não falo memória, 2024, 2025, o governo ele lançou, né, a prefeitura de São Paulo, a, colocou à disposição, né, dos produtores, né, de têxtil, de né, calçados, de roupa, né, um ecoponto que é exclusivo para tecidos, né, que está localizado no Brasil, por causa dos grandes problemas que se tinha relacionado mesmo ao processo de produção. Não era mesmo descarte após o consumo, era na linha de produção, retalhos, né, e outros resíduos gerados do processo de fabricação já gerava grandes problemas, porque muito desse material era depositado nas ruas, né, e gerava contaminação, né? Depois era contaminava, acabava tendo obstrução de várias de bueiros, de ruas. Então foi feito esse ecoponto, né? E é um ecoponto que ele funciona 24 horas por dia e deve receber em torno aí de 300 toneladas de tecido por mês. Então nós estamos falando aí de retalhos, muitas vezes roupas, cobertores, né? Ou seja, que não são utilizadas. Então, a gente observa que muitas vezes, nos locais, o consumo ele passa a ser insustentável justamente por conta disso, porque muitas vezes não tem leis específicas, né? E a baixa rastreabilidade dessa questão desse produto. Então, nesse caso de São Paulo especificamente, é o primeiro ecoponto público, e é exclusivo do país, até onde eu consegui pesquisar, né? E, como eu falei, né, 300 toneladas de resíduos mensais e o destino final, né, isso é uma informação
no site da prefeitura é o encaminhamento, né, desses resíduos para o tratamento e a transformação em combustível derivado de resíduo, que serve, no caso, aí, para alimentar fornos industriais de cimento, cal ou biomassa, substituindo os combustíveis fósseis e minerais, né, que prejudicam o ambiente. Então, a alegação de que há uma redução, né, de fato, aí, dessas questões das de menos gases de efeito estufa, né? Então, é uma importante, né, iniciativa, né? Mas ainda há muito o que se fazer com relação ao consumo, ou seja, após o consumo, o que que acontece, né? Que é um dos grandes problemas aí do destino final das roupas, né, dos textos de maneira geral. Então, quando a gente fala desses problemas associados, né, considerando todo o ciclo de produção de uma roupa, né, desde a extração, passando por todas as etapas até o destino final, o fato é que cada peça de roupa ela carrega uma história energética invisível. Como eu falei anteriormente, muitas vezes a gente olha a peça de roupa na loja ou no nosso guarda-roupa, a gente não imagina o que pode estar por trás. Então, há emissões associadas ao cultivo das fibras, né, das fibras naturais aí, a produção, né, de fibras sintéticas, né, também associada ao petróleo, a gente observa aí emissões associadas ao transporte internacional, porque a maioria das peças que são produzidas em determinados países, esses países não são os grandes consumidores, né, eles são destinados, então temos aí problemas associados, né, ao transporte por navios, por aviões, por carros, né, de maneira geral. O processamento industrial, né, que também contribui para essa grande produção, para esse grande aumento, esse boom que a gente observa aqui, né, a partir de 1950, 60, a gente já começa a ver uma elevada, um elevado aumento, né, das emissões que estão associadas. E, finalmente, o descarte. O descarte também a gente observa aí vários problemas associados. Né? Então, a indústria têxtil ele contribui, como eu falei anteriormente, de 2 a 8% das emissões globais de gases de efeito estufa. Isso corresponde aí a um montante de 58 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa. Então, a gente percebe aqui que realmente houve um salto, né, decorrente do consumismo, ou seja, e da descartabilidade dos produtos que são lançados no mercado. Qual a consequência disso? Qual a consequência do lançamento de gases de efeito estufa? Né? À medida que os gases se concentram, né, na atmosfera, a temperatura ela vai aumentar rapidamente. Então, outro dado aqui que a gente observa nesse gráfico, né, que é também um aumento drástico, né, com relação à temperatura. Então, em 2024, a temperatura global da superfície estava 1,5 grau mais alta do que na segunda metade do século XIX, que é pós-indústria, né, pós-revolução. E a gente observa que isso dá continuidade a uma tendência de aquecimento observada há mais de 100 anos, né, com um aumento intenso decorrente nas últimas décadas. Então, nas últimas décadas, a gente observa uma intensificação desse aumento da temperatura, né, e esse aquecimento, consequentemente, está desestabilizando os delicados sistemas climáticos da Terra. Né? E segundo especialistas da área, isso leva a aumento de enchente, ondas de calor, incêndios florestais e outros eventos climáticos extremos. Então, assim, medidas urgentes precisam ser adotadas. Né? E aí a gente tem a questão da agenda, né? Da agenda 2030, né, que temos vários países associados aí, né, com o compromisso de reduzir, né, de reduzir essa temperatura global aí, né, e o texto tem essa grande contribuição. Então, quando a gente fala que cada peça de roupa carrega consigo, né, uma história energética, nós estamos falando justamente dos impactos ambientais associados ao ciclo de vida, que nos remete a essas questões que falei anteriormente, né, sobre a emissão de gases de efeito estufa, há também a questão de água, né, do consumo de água. Então, se a gente trouxer um comparativo, a gente pensa muitas vezes, não vou consumir, vou olhar na etiqueta porque eu tenho uma preferência de consumir fibra de algodão, porque, né, o impacto relacionado aí às sintéticas, né, menor, pode ser, mas a fibra de algodão também tem os problemas associados. Né? Então, por exemplo, o uso intensivo de recursos hídricos é absurdo no cultivo do algodão. E associado a isso também, o uso de
de agrotóxicos, né? O uso de pesticidas para controlar doenças, né? E além disso, eles podem promover uma acidificação e eutrofização dos ecossistemas aquáticos, contaminação do lençol freático, né? E as fibras sintéticas, elas têm dependência, né? Já na questão inicial da matéria-prima, né? A dependência de combustíveis fósseis, então, consequentemente, uma pegada carbônica aí, né, já gigantesca. E um dos problemas associados ao consumo aí dessas peças é a liberação de microplástico, né, durante a lavagem das roupas, durante o consumo, e isso tem uma persistência ambiental. Então, dos dois lados, nós temos problemas associados, né? Então, por isso que a gente sempre remete à questão lá do 5R, né? O 5R. O primeiro, bem se lembra, qual é o primeiro desses 5Rs aí, que é justamente dois principais, né? Que é o repensar e recusar, né? A gente tentar minimizar um pouco, reduzir o que entra no mercado, né? O que entra no mercado, pensando consequentemente na questão do descarte desse material. Então, são questões assim que a gente deve pensar bastante na relação, né, dos textos com os problemas ambientais. Então, a problemática ambiental ela não se esgota no processo de extração, né, do processamento da matéria-prima em relação ao transporte. Ela tem problema no processo de confecção, e o processo de confecção é um grande problema, né, como a gente observou anteriormente, nas questões das condições de trabalho. Então, a mão de obra que se utiliza na confecção, né, dos têxteis, o transporte, o consumo, o uso doméstico, a questão energética muito associada aí, né, e o fim de vida, né, com todos esses processos, todos esses passos, né, que fazem parte aí do ciclo de produção de uma roupa, contribui significativamente para a emissão desses gases de efeito estufa, para as questões energéticas e também associada ao consumo de água, né? Então, a intensificação pela globalização e deslocação da produção para países com baixo custo de mão de obra tem um problema, tem essa problemática muito, muito evidente, né? Sobre o sítio, o local onde ocorre a produção para o local, ou os locais, né, onde realmente esse produto ele vai ser de fato consumido. Então, quando a gente fala do fim de vida, né, que é o destino final, que é como se fosse a última etapa, né, do ciclo de vida de uma roupa, o que a gente percebe é essa falha sistêmica. Então, quando a gente observa anteriormente, né, os slides que eu comparei, né, a, o modelo linear e o modelo circular. Então, quando a gente fala de fim de vida, está muito associado ao modelo linear, né? Porque está falando que aquilo ali acabou, aquilo ali, né, não tem retorno. Então, por isso que a gente fala muito da questão da circularidade, né? Porque se a gente observar esse modelo de fim de vida, né, que está associado ao modelo linear, ele está associado ao desperdício, né, que é uma preocupação global, ou seja, o quanto que a gente desperdiça de material. A eliminação primária, como a gente viu nas imagens lá, né, nos aterros aí que estão já superlotados, né, ah, esses aterros, né, que muitas vezes o material acaba sendo destinado para o processo de incineração. Então, mesmo com o aumento nos esforços de reciclagem, para promover a transição para a economia circular, requer um processo de triagem e também de regeneração, que envolve o consumo energético também. Então, a solução mais eficaz é realmente a priorização das etapas de pré-consumo, que a gente falou lá, desde a questão do design, né? E a questão de pensarmos muito sobre esses 5Rs, né? Sempre a questão do repensar, do recusar e do reduzir, que são, assim, cruciais, né? Eu realmente preciso? Tá, eu preciso, mas preciso desse tanto, né? Do tanto que eu já estou acostumada a comprar, será que realmente é uma necessidade? Entra naquelas questões que a gente discute sempre desde a infância, né? É um desejo ou necessidade, né? Que repercute por toda a nossa vida, né? É um desejo ou necessidade. Então, isso vale também para a questão aqui dos textos que nós estamos discutindo. Então, o modelo, né, da economia circular, ele é projetado justamente para um processo de durabilidade. E aí isso nos remete à questão da qualidade das roupas, né?
a qualidade das peças de roupa de antigamente, né? O quanto elas duravam, quanto algumas pessoas ainda têm de peças lá da sua mãe, da sua avó, né? A questão da eliminação dos resíduos. Como que podemos fazer ou pensar para regenerar, ou seja, para reciclar, para impossibilitar o fim de vida, o fim da vida, né, desse produto, dessa minha roupa, e possibilitar que ela realmente ela retorne. E aí nós temos aí várias iniciativas relacionadas a esse modelo circular. A questão das trocas, a questão de segunda mão, dos brechós, né, que tem uma tendência forte, embora tenha-se muito preconceito também. Né? Então, a máxima retenção do material, né, de uso ativo, de recirculação, de partilha, de doação, né, e que muitas vezes, como eu falei, há ainda certos preconceitos, né, com relação a isso. Mas também existem muitos grupos, muitos aplicativos, muitas iniciativas, né, que têm realmente ajudado, né, nesse sentido aí da circularidade, né, de promover a, a evitar esse fim de vida, né, a evitar justamente o processo linear, o aterro. Então, novamente, algumas questões para a gente refletir diante do que a gente discutiu até esse momento, né? Quantas peças compramos por ano? Está associada à primeira perguntinha que eu fiz para vocês lá. Conseguimos responder? Né? Quantas peças realmente usamos? Então, essas duas que eu tinha colocado para vocês anteriormente. E para onde vai o que descartamos? Descartamos? Né? Poderia ter colocado essa pergunta, né? Como descartamos? Como temos feito com uma roupa que já não nos serve mais? Então, a gente não está aqui colocando só as questões, mas, né, que como uma crítica, mas uma crítica em termos de da gente pensar nessas questões, né? Claro, a roupa faz parte do nosso cotidiano. A roupa se perde. Ah, porque eu engordei, porque eu emagreci, porque encolheu a qualidade das peças. Ou não seguir as instruções do fabricante. Quando a gente olha a etiqueta lá, a lavagem 30 graus, a gente lava 40, 60 graus. Encolhe a roupa. Perdemos a roupa não serve mais. Não serve mais, não serve a mim, mas serve para uma outra pessoa. Né? Eu costumo praticar o ato da doação, ou até mesmo da venda, né? Pensando nessa questão da segunda mão, né? Peças que estão em boas qualidade, que está em boa qualidade, que pode servir a uma outra pessoa, peça que realmente já está há muito tempo no guarda-roupa que já não uso mais. Então, assim, questões que a gente pode pensar, né? Questões que a gente pode refletir, né? Que pode nos ajudar e ajudar a gente tentar minimizar essas questões aí socioambientais. E então, a transição para essa economia, né, circular, essa transição, ela pode acontecer, ela pode ser promovida através de múltiplas estratégias, algumas já até que mencionei, né? Essa questão do design para a durabilidade, né? Ou seja, peças que tenham um valor no sentido de qualidade, né? De qualidade do material que está sendo utilizado. Modelos de negócios circulares, que eu falei anteriormente, né? Sistema de recolha seletiva. Então, assim, muitas cidades não têm nenhuma coleta seletiva de separação de plástico, de papel, né? Imagina, né, dos têxteis também, né? E políticas de responsabilidade alargada do produtor, que é a responsabilização que o produtor tem, né? Uma base regulatória necessária, né, para que todo esse modelo de incentivo da reciclagem, né, também da reutilização ao longo da cadeia, seja de efetivo, seja eficiente, né, influenciando diretamente também as políticas nacionais de gestão de resíduos. Então, essa transição, né, ela é muito necessária, mas, assim, enfrenta desafios operacionais significativos. Então, assim, muitas empresas, elas até reconhecem a economia circular como modelo de negócio estratégico, né? Como a gente observa aqui a questão do design, da regulamentação das políticas, né? Muitas empresas reconhecem, mas muitas delas, né, em torno de 70% aí das empresas enfrentam dificuldades críticas na sua implementação. Né? Então, é a questão do modelo de negócio. Então, a mudança desse paradigma, né, do modelo linear para o circular exige não apenas uma legislação adequada, mas uma conscientização profunda, tanto dos empresários, então, quando a gente fala dessa questão da regulamentação aqui, né, do ambiente legal, mas também dos consumidores, né, uma conscientização profunda
sobre os benefícios que essa transição pode ter. Então, para os empresários, para os empresários, sobre os benefícios econômicos que aquilo pode ter, também para a sociedade de maneira geral. Então, quando a gente fala dessas múltiplas estratégias, aí também a educação ambiental. A educação ambiental, né, ela precisa também avançar para além das práticas tradicionais que já são, né, amplamente discutidas em muitas escolas, nas universidades, né, sobre as questões da reciclagem, de fato, né, e promover uma compreensão crítica dos sistemas de produção e consumo. Então, a gente precisa discutir um pouco antes, né, desse processo também. Então, além da questão do destino final, que é muitas vezes discutido, né, sobre é, a destinação dos plásticos, né, sobre das embalagens de maneira geral e dos têxteis, né? Como que isso tem sido discutido? Isso tem sido discutido, né? Tem sido discutido em salas de aula, tem sido discutido em escolas, quando se fala da educação ambiental, quando se fala de reciclagem, a gente discute sobre as questões dos têxteis. Então, essas estratégias, elas são muito importantes, né? Quando a gente fala da intervenção associada a esses processos aí. Então, nós temos um caminho difícil à frente, né? Sobre essas questões aí. Porque se o modelo linear ele continuar sendo priorizado, ele é insustentável, ou seja, o colapso vai ser inegável, né? Então, do ponto de vista climático, ele é totalmente insustentável, né? Climático, hídrico, físico, como a gente falou das questões energéticas, né? Ou seja, a conta ambiental não fecha. Como mencionei anteriormente, como nós sabemos, estamos lidando com recursos finitos, né? Então, a lei exige transição. Nós temos o plano e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que tem um arcabouço aí para forçar a responsabilidade compartilhada, né, e também a logística reversa de produtos, né, que não é uma opção, é uma diretriz nacional, mas que muitas vezes ainda carece de informações, por exemplo, relacionadas a esses pontos específicos, né? A questão dos textos, que entra também dentro de resíduos sólidos, né? Então, a gente tem uma política, a gente tem um plano nacional que deve ser observado e que deve ser seguido. Então, precisa ter uma fiscalização nesse ponto de vista, né? Então, nosso sistema é falho, né? Nesse ponto de vista. O nosso e de vários outros países também. Então, um redesenho socioambiental, ele é muito importante, né? Ou seja, o redesign, ou seja, a verdadeira economia circular, ela une a engenharia do produto, ou seja, como que desde o do princípio, né, desde o do processo de fabricação, né, toda a linha, né, de transformação até o destino final. Então, a gente tem que falar do destino final, a gente pode falar de fim de vida, é o destino final, porque o destino final possibilita essa circularidade, ou seja, esse retorno, né, da matéria ali, do material, do produto, para o ciclo, né? Ou seja, ele não vai ser destinado para um aterro, né, que já estão superlotados, né, super cheios aí, né, já não suportam mais a grande quantidade de resíduo que nós estamos gerando de uma maneira geral, né, não só dos têxteis, né? Então, a gente observa aí uma interseção crítica, né? Então, aqui destaquei 3 pontos cruciais, né, quando a gente fala dessas questões aqui, que é a sustentabilidade, a economia circular, né, que a sustentabilidade nós temos associada a ela a economia circular e a educação ambiental. Tudo isso para a gente tentar evitar essa crise, né, da moda, essa questão do fast fashion. E associada a isso, nós temos aqui alguns dos objetivos, né, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, que reforçam a necessidade de relacionar diretamente a educação, né, como alavanca sociomaterial para transformar o consumidor em um agente regenerativo, né, o consumo responsável, né, pensarmos nessas questões, a ação climática, a proteção dos ecossistemas, né, então nós temos aqui, dentre eles, né, os ODS que estão aí permeando, né, tem outros também que são associados. Então, a gente pensar que a economia circular, ela propõe uma mudança profunda dessa lógica, né, do modelo linear. Então, em vez de produzir resíduos continuamente, né, procurar, né, materiais, produtos e recursos em circulação, ou seja, procurar manter, na verdade, esses materiais em mais tempo em circulação, pelo maior tempo possível. Evitar o fim de vida, que a gente está falando. Evitar o fim de vida. Como que a gente pode fazer isso? Através da reutilização,
né, através da doação, reparação, do processo de reciclagem. Então, assim, são várias frentes que podem ser tomadas. Aí, claro que a gente está discutindo as questões das dificuldades, mas a gente precisa pensar em como melhorar esse sistema para possibilitar justamente esse processo, essa circularidade, né, da economia aí, associada a esses produtos. Então, a educação ambiental, ela realmente ela segue com um mecanismo estruturante dessa transição, né? Se a gente observa que a gente já conhece tão bem, né? Seus impactos são tão bem conhecidos e tão amplamente documentados, né? Existem vários relatos sobre os impactos causados pelos têxteis no meio ambiente. Por que nós continuamos consumindo dessa forma, né? Nós ouvimos frequentemente que a solução para os problemas ambientais depende de escolhas individuais mais conscientes. Então, os indivíduos eles precisam ser mais conscientes, mas assim, embora essa afirmação ela seja verdadeira, muitas vezes não é suficiente para explicar, né, a complexidade do consumo contemporâneo. Porque, como nós discutimos aí, isso, o consumismo exagerado, essa questão da obsolescência programada, né, os produtos cada vez mais descartáveis, né, a velocidade ela tornou-se parte essencial do modelo de negócio. As coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida. Então, as plataformas digitais hoje, né, as redes sociais, intensificam muito esse processo, né? Os algoritmos, eles identificam as preferências. Então, eu brinco que às vezes a gente só fala de alguma coisa, quando a gente abre o celular, já está sobre aquilo que a gente falou ali, já está escancarado. Então, os algoritmos, eles antecipam comportamentos, né, e apresentam continuamente novos estímulos de consumo. Então, se eu faço uma pesquisa sobre sobre um casaco, rapidamente já aparece ali várias vezes. Quando eu abro o Google, já aparecem mensagens ali relacionadas àquilo que eu tinha feito uma busca prévia anteriormente. Então, assim, nunca estivemos tão expostos a mensagens comerciais, sem contar os aplicativos. Se você ativar, tiver um aplicativo desses de compra e ativar as notificações, é o tempo todo notificações alegando aí, descontos, né, relacionados a determinadas compras. E talvez nunca tenhamos sido tão pressionados a construir identidades através do consumo, né? Através, no caso específico que a gente está falando, através da moda, né? Então a gente observa um paradoxo muitas vezes interessante, né? Pesquisas que são realizadas em diferentes países mostram que grande parte da população reconhece a gravidade das gravidades ambientais. Estudos feitos, até relacionados com os textos, mostram, né, por exemplo, estudantes mostram que reconhecem os problemas ambientais. Mas muitas pessoas, embora demonstrem valorizar a sustentabilidade, declaram preocupações climáticas, essa preocupação muitas vezes não se traduz em comportamentos consistentes. Então, tem uma certa distância sobre aquilo que nós pensamos e aquilo que nós efetivamente fazemos, que nós efetivamente buscamos ali fazer, né? Não que as pessoas sejam incoerentes, mas porque as decisões de consumo, elas são influenciadas por vários fatores, é multifatorial, né? Então, envolve fatores econômicos, fatores culturais, emocionais, estruturais, e é justamente aqui, né, que a educação ambiental ela ganha uma relevância. Porque se o consumo é uma construção social, então ele também pode ser transformado socialmente. Então, por isso que a gente falou das questões individuais, né? Ou seja, como indivíduos, né? Mas e aí, como sociedade? Mas essa transformação, ela exige mais do que transmitir informações, mais do que, né, falar. Ela deve desenvolver um pensamento crítico, agentes ativos, né? Exige compreender como os desejos são construídos, são produzidos, né? Exige analisar os mecanismos que sustentam a cultura do descarte, né? Por que descartamos? Porque o desejo, né? A questão do desejo, das substituições, exige que a gente faça uma reflexão sobre as questões de justiça social, da desigualdade e de poder. Então, a pergunta deixa de ser como ensinar as pessoas a consumir corretamente para talvez uma pergunta relacionada à formação, né, dessas pessoas. Como formar pessoas, como formar cidadãos capazes de
compreender, né, criticamente os sistemas que influenciam suas escolhas. Como é que eu vou compreender, né, todo esse sistema? Será que eu tenho que seguir todo esse fluxo? Ou será que eu tenho o meu pensamento firme, forte, relacionado a todas as questões que eu aprendi, né, e consigo realizar as minhas escolhas não mediada, não influenciada pelas escolhas do outro, não influenciada pelos influencers nas redes sociais? Então essa mudança, essa mudança ela é fundamental, essa mudança de perspectiva, né? E é o que a gente tenta, né, por meio da educação ambiental. Então a educação ambiental ela é, na verdade, muito importante. E aí quando a gente pensa também nas novas gerações, né? Essa exposição. Então, a gente muitas vezes, né, os jovens aí conseguem ainda perceber um pouco da transição pelos quais nós passamos, mas as novas gerações, as crianças, né? Muitas vezes elas já estão expostas a todo esse fenômeno, esse boom que nós estamos vivenciando aí. Então, muitos dos hábitos que nós mantemos na vida adulta começam a ser construídos ainda na infância, né? Então, pensando, ou seja, partindo desse pressuposto, foi que nós, porque em conjunto com o grupo aqui, né, juntamente com minhas supervisoras do estágio aqui de pós-doutorado, nós decidimos trabalhar um pouco sobre essa temática, né, do consumo associado à roupa, né, estudar um pouco sobre essas questões aqui, porque logo inicialmente quando eu vim, a proposta era trabalhar realmente com reciclagem, mas com outras questões que já são muito trabalhadas aqui nas escolas, né? Então, a gente pensou nessas questões do consumo, o consumo, até mesmo discutir a questão do consumo dos aplicativos, né? Justamente da exposição a todas essas questões da moda mesmo, que são expostas nos aplicativos, a facilidade de compra, né? Então, nós desenvolvemos estudar, né, um pouco sobre essas questões e trabalhar com crianças, né, partindo dessa questão ainda. Na infância, que se constitui, né, esse período de construção de hábitos, né, de atitudes, de visão do mundo. E como o processo é de apenas um ano, então nós buscamos desenvolver um protótipo, né, ou seja, um modelo de estudo para uma aplicação maior posteriormente. Previamente a esse estudo, para a prática mesmo em si com crianças, nós fizemos uma revisão, né? E como o nosso alvo é o país aqui, Portugal, nós fizemos uma revisão de literatura, buscando conhecer um pouquinho, né, sobre essas questões do fast fashion da educação ambiental na infância. Esse artigo de revisão ele foi submetido para a revista Educação, Sociedade e Cultura, e nós observamos que, né, na verdade, essa ideia, né, porque durante os primeiros anos de escolaridade, as crianças começam a se desenvolver, né, ou seja, a desenvolver as percepções sobre questões de consumo, de desperdício, de responsabilidade, cidadania, até porque elas veem muitas questões relacionadas, né, aos processos ambientais, aí, né, já se discute aqueles que chamam de estudo do meio, né, em que eles embarcam algumas disciplinas, inclusive no ensino fundamental 2, né, também no ensino fundamental 1 é estudo do meio, né, que eles estudam um pouco das ciências, da geografia, ali associada, e as questões ambientais são embutidas aí, já trabalham, mas nós estamos percebendo que muitos projetos de educação ambiental focavam nessas questões de reciclagem, né, de plástico, são questões muito importantes, na preservação da natureza, de contaminação, né, dos rios. Então, eu passei a ver muitos estudos, né, então tem bastante estudos, eles realizam muitos estudos aqui em escolas, né, tem projetos aqui fantásticos relacionados aí, de economia, de água, né, mas assim, o desafio, né, de ampliar essa abordagem, né, sobre essas questões aí, no caso do consumo de roupa, né? Então, foi um dos alvos, né, dos nossos estudos, que é tanto que a gente nomeou como detetives do consumo, né? O detetive do consumo que remete a esse processo de investigação, tornar as crianças como sujeitos ativos de investigação, de observar a peça de roupa, de estudar um pouco, né? Então, partindo dessa primeira análise, né, que a gente fez, essa primeira pesquisa de revisão, né? Então, a ideia foi simples mesmo, que era tornar os estudantes investigadores, né, dessa cadeia de produção e consumo que faz parte do cotidiano, né? Então,
foram discutidas questões, né, com eles, de onde vem a roupa, né, ou seja, o que atribui para os processos de poluição, enfim. Mas, inicialmente, nessa revisão de literatura, eu vou passar brevemente, né, sobre o que a gente percebeu, é que muitos estudos, né, a gente pesquisou, né, artigos, trabalhos, né, em bases de dados muito importantes, né, como Scopus, Web of Science, Cielo, PubMed, IERIC, que é uma base de dados específica aqui de Portugal, que foi a fase inicial. Recuperamos 7.471 registros. Na fase 2, após a exclusão de duplicados e também de retratados, né, foram recuperados 4.213, e desses 700 foram triados por tipos de estudo, né? Então, alguns foram excluídos porque se tratava, a nossa prioridade era artigos originais, né, empíricos, e foram excluídos teses, dissertações, apresentações e conferências. E destes, para a seleção final, que foram estudados e analisados mais a fundo, 26 estudos. O que nós observamos é que 69% dos estudos estavam concentrados na União Europeia. Então, estudos que tinham como palavras-chave algo relacionados ao fast fashion, a educação ambiental e também as questões relacionadas a país, né? Então, nós direcionamos aí para estudos que foram feitos em Portugal. Queremos saber se em Portugal existia algum estudo feito com criança relacionado a essa temática. Apenas um estudo, né, que representou 4% da amostragem toda, que abrangia uma faixa etária muito maior daquilo que nós estávamos pensando, né, de primeiro ciclo, de crianças até os seus 10 anos de idade, 7 a 10 anos de idade, tinha foco nessas crianças, né, e tinha uma abordagem um pouco sobre essas questões, mas a maioria focava, tinha como público-alvo aí os consumidores já adultos, gestores, né, e o ambiente universitário. Então, nós observamos aí que tinha trabalhos, né, relacionados aí um pouco com estudantes universitários, e aqui a gente observou que reproduziu um pouco daquela lógica que foi discutida anteriormente, o abismo que existia nesses estudantes, dos estudantes universitários, sobre atitude e comportamento. Então, muitos tinham consciência ecológica sobre essas questões relacionadas, né, aos textos e tudo, mas a prática não era evidente. Então, não se observava as práticas circulares. Então, se os alunos eram questionados sobre esses modelos de partilha, né, de aluguel, né, de segunda mão, e não era evidente o segmento, ou seja, eles não praticavam essas atitudes que estavam relacionadas, né, a economia circular. Então, por isso que foi observado que existia esse abismo entre o que eles pensavam e o que eles realmente o comportamento que eles tinham. Então, foi o único estudo que a gente observou relacionado à temática em Portugal. E com isso, nós nesse estudo de revisão, a gente propôs um quadro conceitual, né, que é um quadro conceitual considerando todos esses pilares, né, esses segmentos, né, que foram discutidos aí ao longo dessa palestra, né, sobre o modelo da estrutura produtiva, né. Então, a gente observa aí que o fast fashion ele está muito difundido na sociedade, né? O modelo linear, ele é, ele é ainda um modelo não é que se adota, mas é um modelo que é evidente também na sociedade, e a questão da obsolescência programada, né? Ou seja, materiais de baixa durabilidade. Todas essas questões aí, né, a gente observa que tem também a certa mediação sociocultural, né, da questão da publicidade, das redes sociais, né, o consumo cada vez mais desses conteúdos e o incentivo desses conteúdos ao modelo, né, do fast fashion, né, e a socialização do consumo, que aí a gente observa essa questão da infância, né, como de grande importância. Por isso que a intervenção educativa, ela entra como um ponto crucial dentro da educação ambiental, mediando, então a gente coloca as setinhas aqui, né, mostrando essa mediação, né, da socialização do consumo para a infância, ou na infância, né, que é onde ocorre inicialmente essa formação dos valores, né, das atitudes, né, das crianças, é onde a gente começa a ter esse processo de formação. Isso tudo pode tornar essa- é, esses consumidores jovens, né, a pensar nessas questões, né, como esse conteúdo que é visto, como que esse conteúdo pode ser absorvido a partir desse momento e que tem essa consciência, ou seja, como que ela pode colocar na prática e realmente pensar nessa estrutura produtiva que é predominante hoje nesse modelo linear, ou seja, pensar, né, numa integração educativa que torne os sujeitos mais conscientes, né,
desse modelo e como eles podem entrar, como eles podem contribuir para esse modelo, pensando na circularidade. Então, o que a gente observa? Que é nesse empoderamento aí dos cidadãos, desde os primeiros anos de escolaridade, que reside a capacidade de intervir ativamente na desconstrução dos padrões de linearidade, tornando a infância um motor estratégico para uma transição sustentável e duradoura. Então, partindo dessa revisão, dessa análise teórica que nós fizemos, nós colocamos em prática o nosso projeto Detetives do Consumo. Então, é um trabalho que ainda está sendo analisado, né, que nós estamos avaliando, nós estamos ainda finalizando para a submissão, mas é um trabalho que mostra um pouco do protagonismo infantil. Então, brevemente, qual era o objetivo? Né? Mostrar a realidade, né, para essas crianças e, ao mesmo tempo, no final desse protótipo aí, promover, ou seja, mostrar o potencial como se fosse um ativismo, ou seja, de agência, né, infantil, ou seja, a infância não como uma fase passiva, né, mas de sujeitos que são capazes de também cidadãos ativos, né, ou seja, de saber se impor, saber refletir sobre as questões. Então, o protótipo ele foi pensado nessas questões, né? O objetivo central é tornar visível o impacto oculto do ciclo de vida têxtil, né? Então, foi feita toda a abordagem do ciclo de vida da roupa, né? Nós buscamos responder algumas questões, né? Como ponto de partida, né? Ou seja, de que forma a exploração técnica na materialidade, os alunos eles analisaram a etiqueta da roupa, né? Pode influenciar a literacia ambiental e a motivação situacional dos alunos. E também como que o uso do modelo multidispositivo, nós procuramos utilizar várias ferramentas, né, para atingir esse objetivo, pode mediar a transição da preocupação das crianças para manifestação de agência e protagonismo infantil. Então, nós utilizamos recursos é, recursos manuais, jogos, utilizamos também ferramenta digital para uma construção, né, que foi feita de forma colaborativa. Então, foi uma pesquisa qualitativa, a gente fez a recolha de dados de forma mista e depois fizemos também uma análise quantitativa de forma descritiva e uma análise de conteúdo utilizando o método de Vardan. Então, a nossa amostra, né, foi composta aí por assim, foi quase meio que equilibrada, né? 52% eram meninas e 48% eram meninos. A gente fez essa escola, esse estudo em uma escola, né, com três turmas, ou seja, todas as turmas que tinham nessa escola, né, do quarto ano, do primeiro ciclo aqui. E todos os estudantes, eles participaram de forma voluntária, né? Tiveram um consentimento informado e o anonimato garantido, né? A faixa etária entre 9 e 10 anos. Então, foram 5 sessões, né? A primeira sessão de diagnóstico, para avaliar como os alunos, eles estavam com relação a algumas temáticas, alguns conceitos. O segundo, eles fizeram a avaliação da etiqueta da roupa, eles levaram roupa e fizeram a análise da própria roupa. Na terceira, fizeram uma construção colaborativa utilizando o Padlet, não, o recurso Padlet e computadores, que esse processo foi feito na universidade, eles foram para a universidade. Na quarta etapa, da quarta sessão, eles fizeram uma reflexão crítica, né, sobre a visita à universidade, sobre a construção colaborativa do Padlet, e a quinta, que foi uma consolidação. Nós fizemos um jogo de tabuleiro. Nesse processo inicial de diagnóstico, eles responderam algumas questões, né, relacionadas à reciclagem, eles sabiam o que era reciclagem, qual o significado de reciclar. Então, assim, a gente observa que 46%, por exemplo, ainda estava meio duvidoso, né, sobre o que era, uma grande parte também afirmava não conhecer, né, o destino do lixo, desculpa, né, qual é o destino do lixo. Sobre reciclagem, a maioria respondeu que era colocar na cor certa. Então, aqui em Portugal, né, praticamente em toda esquina tem os containers, os contentores, né, com as cores, mas não tem container de têxtil, né? Então, tem de plástico, de vidro e de cartão, papelão, né? Mas o têxtil não tem. Mas aqui a pergunta era sobre o processo de reciclar. O que eles sabiam sobre reciclar? A origem da roupa, aí a gente começou a perguntar algumas questões específicas, né, na temática, a reutilização, né, familiar, se eles praticavam o ato, né, de reutilizar, de doar, de transformar, ou se jogavam no lixo. Então, a gente observa que uma boa parte, com relação à origem da roupa, afirmava que a roupa vinha da natureza, né, porque a gente perguntou se vinha da natureza, se vinha do plástico, né, do petróleo, se poderia vir dos dois, a maioria, uma visão mais naturalista, né, entre aspas, né, afirmando
que vinha da natureza, mas alguns já demonstravam ter esse conhecimento, né, do plástico, do petróleo, fazendo parte da produção da roupa. E a maioria mostrou, né, e durante as discussões, durante as falas, a gente percebia isso, né, que com relação à prática familiar, quando a roupa já não servia mais, eles utilizavam o ato da doação, né, de reutilizar. A decisão da compra, né? Quando ia comprar coisas novas, as crianças, roupas novas, as crianças elas tinham esse potencial de escolher, decidir junto, a maioria afirmou que decidia junto com a família, e como a gente ia utilizar em uma das sessões os computadores, foi questionado como é que era a questão da facilidade do uso do computador. Então, esse trabalho foi feito em parceria com vários professores da escola, inclusive o professor que trabalha com eles na parte de tecnologia, né? E que acompanhou um pouco e também. Então eles já, né, uma boa parte já tinha facilidade, né, ou seja, metade ele já formou ter facilidade, mas os outros que formou ter precisar de ajuda já estavam habituados a usar o computador, mas que muitas vezes precisava da mediação do professor para executar suas tarefas. Na segunda sessão, eles analisaram a etiqueta da roupa, né? E um dado que ficou muito evidente para eles, né, foi justamente essa questão do local onde ocorria a produção. Então a gente perguntava para ele, olha, nós estamos aqui em Portugal. De onde veio essa roupa, né? Então eles foram pesquisar na etiqueta o local de produção, né? Então muitos deles não sabiam, né, que vinham desse local, dessa longa distância. E nós fizemos, né, na prática, eles utilizaram autocolante. Desculpa, estou passando aqui duas vezes, não consegui retornar, mas eles utilizaram, eu projetei no quadro o mapa mundi, e aí eles identificavam na etiqueta o local de produção e colocavam autocolante com o nome deles no quadro, e aí eles percebiam, né, depois a grande concentração aí do continente asiático como produtor da roupa da maioria daqueles que estavam na sala. Com relação às misturas e à composição, né, que eu falei anteriormente, a maioria das roupas deles eram de misturas, nós discutimos essas questões da origem da roupa, da matéria-prima, né, falando, aprofundando sobre essas questões do ciclo de vida com eles. Então, eles já puderam perceber que as roupas, a maioria, não tinha pureza com relação a um tipo único, né, de fibra, mas tinha as misturas. Aí a gente perguntou algumas questões relacionadas, né, o que causou surpresa, e de acordo com a análise de conteúdo, categorizamos, né, e a maioria afirmou que o que causava mais surpresa foi a questão da distância percorrida, né, justamente aquilo que a gente mostrou no mapa lá, e a questão do transporte envolvido, a emissão de gases, tudo isso foi discutido com eles, né, então foi assim, o que causou, né, em 37% aí dos alunos a surpresa. Na terceira sessão, os alunos foram convidados a ir para a universidade. A turma era grande, nós dividimos a turma e eles fizeram atividades paralelas, mas todos os grupos participaram das duas atividades. As duas atividades elas tinham a mesma lógica, mas como eles tinham que aguardar para não ficarem ociosos, nós fizemos uma atividade que foi uma atividade de colagem. Então, nós produzimos figuras relacionadas ao ciclo de vida da roupa, que foi discutido na primeira sessão, né? Então, todas as etapas do ciclo de vida, e eles tinham que ali organizar como que era a sequência para a produção de uma roupa. E o digital, em que eles foram para o laboratório de computadores, de informática da Universidade do Porto, eles foram para os computadores, foram divididos em grupo. A gente pediu para que eles dessem nomes criativos relacionados ao tema para os grupos e que eles trabalhassem de forma colaborativa, também produzindo no Padlet a sequência, né, do ciclo de vida da roupa. Então, eles poderiam escrever mensagens, eles poderiam buscar na internet figuras, imagens, vídeos, e assim o fizeram, de forma colaborativa com os seus grupos. E aí foi muito interessante, né, que eu achei um dos achados, assim, mais significativos, a questão da emergência da autoria, sabe, da autoria própria. Então, eles criaram o nome do grupo como Salvadores do Planeta, Fabricantes de Roupa, Bangladesh, que foi um dos locais, né, que eles mais viram aí das etiquetas, né, dos colégios de maneira geral, sem poluição, nós o planeta, poliéster, os ambientadores. Então eles criaram esses nomes e foram apontando mensagens, né? Foram colocando mensagens ao longo do ciclo da roupa. Claro, obviamente, que muitos se utilizaram da prática de copiar e colar, então só simplesmente copiavam e colavam imagem e tal, mas alguns realmente conseguiram se expressar diante das outras sessões, diante de todo o conteúdo que já tinha sido discutido, refletido durante a sala de aula, eles conseguiram colocar algumas questões, né? Sobre de onde vinha, né? A questão da extração, a questão da logística, né? Então, vamos colocar, os navios soltam
o petróleo, pode soltar o petróleo na água, a fumaça, né, o consumo com relação à prática do destino final, né? Então, o destino final, que era o finalzinho do ciclo de vida, eles colocavam, alguns colocavam, né, com um grupo aqui, ambientadores. Doar é um ato de amor, bondade e esperança. Então, remetendo à questão da utilização. Então, assim, foi uma atividade muito bonita. Infelizmente, o tempo é curto e também a gente está ainda aprimorando esses dados aqui para apresentar, mas, assim, foi uma atividade muito interessante. Na quarta, a gente fez uma reflexão sobre as atividades que foram feitas no Padlet, né? Ainda apliquei o Google Forms, né? Então, como é um dispositivo multidiverso, a gente utilizou várias estratégias. Então, eles voltaram aos seus computadores, então, cada aluno tem um computador, né? O computador fica na sala de aula, mas cada aluno tem o seu computador, então eles puderam acessar o Google Forms, a gente enviou o link, eles tinham e-mails, então eles responderam, né, algumas questões relacionadas aí à reflexão ao longo das sessões, né? O que, que mais ficou marcado para eles sobre o ciclo de vida da roupa? Então, por exemplo, sobre impacto ambiental, eles ficaram bastante impactados, a maioria, sobre a enorme quantidade de água que foi gasta, né? Então, a gente trouxe para eles de uma forma mais lúdica, né? Então, aqui eu apresentei para vocês na forma de banheiro, piscinas, né? Piscinas olímpicas. Para eles, a gente falou sobre as questões de banheiras, né? A quantidade de água, cada peça de roupa. Então, eles ficaram bem impactados sobre a estratégia prioritária do destino final. Muitos, né? A maioria aí afirmou reutilizar, doar. Sobre a estratégia digital, o que, que eles acharam, né? Da colaboração com relação à atividade de colagem. A maioria achou melhor do que o papel, né? O digital. E a experiência colaborativa, de fazer com a ajuda dos colegas, né? Acharam fácil e divertido. Então, a gente observa aqui que teve uma certa retenção, né, de conhecimento e uma certa transição para uma agência ativa. Então, até mesmo pela fala dos alunos durante as sessões, a gente percebia isso, né, essa evolução deles. Então, a gente observa aqui que dessa questão que nos remete muito à circularidade, né, das crianças priorizarem, aconselhar, né, aqui a gente pedia para que eles dessem um conselho para um amigo que estivesse comprando mais roupas, né, o que eles falariam? Aí eles colocaram isso, 73%, né, que priorizava aconselhar, né, a redução do consumo, aí falava, comprar só o necessário, né, superando a questão da reciclagem e da doação tradicional, né, ou seja, aqui colocando a questão dos R's lá, né, ou seja, de reduzir, né, também de repensar. Então, assim, foi muito gratificante, né, essa atividade que foi feita aí com os alunos, mostrando, né, uma transição mesmo, a importância de ferramentas digitais, porque eles se empolgam para fazer, né, uma transição desse estado inicial para o estado final. Né, da autoria sistêmica, a criação do nome de grupos feita por eles mesmos, associados ao conteúdo, a adoção proativa, né, que é com relação à redução do consumo, de doação. Então, muitos falavam também da questão de não descartar simplesmente porque descosturou, porque tinha uma avó, que tinha mãe, que poderia ajudar, que fazia isso e tal. Então, a gente percebia no discurso deles também algumas características relacionadas a isso. E o digital, eu acredito que foi muito importante para eles também, mas o físico, que foi a colagem, e o jogo, a gente criou um jogo de tabuleiro também associado a essas partes, né, essas etapas do ciclo de vida, e eles puderam jogar de forma divertida, também discutindo sobre as questões ainda relacionadas ao ciclo de vida da roupa. Então, a gente observa que tem um protagonismo infantil aí confirmado, né? Então, é muito importante, né, que essas estratégias elas sejam trabalhadas na sala de aula, sejam incorporadas também a questão dos textos, né, dentro da educação ambiental, dentro das estratégias que já têm sido utilizadas nas escolas, né? Então, a gente percebe assim, que é realmente crucial. Então, assim, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a atenção de todos que conseguiram acompanhar essa palestra até aqui. Espero que a gente realmente tenha refletido sobre essas questões e outras questões, né, que surgirem, dúvidas com relação à minha fala, né, já que é uma palestra gravada aí, podem entrar em contato e podemos aí discutir mais sobre essas questões. Então, muito obrigada a todos. Aqui algumas referências que foram utilizadas e desejo aí uma boa continuidade de evento aí para todos.